Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechados por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tempo pascal, tempo de nós olharmos com maior cuidado e carinho o que é a igreja, como a igreja nasce da morte e ressurreição de Jesus. Nós temos na primeira leitura um retrato que Lucas tentou fazer sobre a igreja, a comunidade cristã. É claro que é um retrato ideal, um desejo. Eles tinham tudo em comum, tinham vida de oração, davam testemunho. É um desejo que nós também podemos alcançar. Agora, este retrato posto aqui, ele vai se revelando na história. Pouco a pouco, a comunidade cristã vai manifestando a alegria de acreditar. Então eu quero hoje, aqui, conversar com vocês sobre isto, porque me parece que os textos nos permitem pensar o que significa ser igreja hoje, com tantos desafios, com tantos questionamentos, o que nós podemos dizer do papel que a igreja exerce sobre nós, de que maneira nós nos sentimos membros da igreja. Vamos olhar o Evangelho, porque é um texto belíssimo que fala mais ou menos disso.
Logo após a morte de Jesus e sua ressurreição, os apóstolos estão meio perdidos, sem saber o que fazer. Como dar continuidade a tudo aquilo que eles ouviram de Jesus? Com que força? De que maneira? Então, sem saber muito bem como fazer, eles se reuniram. E o texto diz: estavam fechadas as portas por medo dos judeus. Logo, João está dizendo de toda a perseguição e influência que a sociedade exercia sobre a comunidade cristã. Ainda hoje é assim, nós, para sermos cristãos, temos que ter coragem. Há, por todo lado, contra-testemunhos, por todo lado, críticas, por todo lado, pessoas que nos fazem, se não tomamos cuidado, fechar. O texto diz assim: Jesus entrou no meio deles, se pôs no meio deles, ninguém abriu a porta. O ressuscitado não tem barreiras, o amor não tem limites, entra, coloca-se no meio, ressuscitado, porque dele todos sorverão. A presença do ressuscitado no centro é como se fosse a videira e tudo mais o ramo. Dele, o Senhor ressuscitado, todos dependerão e gravitarão em torno dele. Essa imagem belíssima que João nos faz pensar ainda hoje, como o ressuscitado, o Senhor, está no centro da igreja, no centro da nossa vida. E Jesus dá a eles 3 vezes no Evangelho de hoje o maior presente que eles poderiam receber: a paz. Vocês sabem, a paz é algo bastante importante. A paz não é simplesmente a ausência de guerra. Alguém poderia dizer: está tudo calmo, está tudo em paz. Nem sempre calmaria é sinônimo de paz. Muitas vezes a calmaria é sinônimo de fraqueza, de omissão. Uma pessoa que está vendo uma injustiça, uma mentira e por medo se omite, permite uma certa calmaria, não arruma encrenca. Mas a paz não está ali, porque a paz não é isto. A paz é a coincidência entre aquilo que nós somos e o projeto de Deus. Quando a verdade de Deus e a nossa verdade coincidem, ficamos em paz. Nós ficamos tranquilos. Quando nós agimos, atuamos, fazemos aquilo que consideramos aquilo que Deus quer, pomos a cabeça no travesseiro e dormimos tranquilos. A paz está ali. Por isso Jesus sabe o quanto é importante para os apóstolos, para a igreja, estar em paz. Estar de bem com Deus. Estar em consonância com a sua vontade. É isso que traz paz. Toda vez que nós deixamos de fazer aquilo que é certo, toda vez que a gente é injusto ou mentimos, há um conflito interno que nos rouba a paz. Por isso, a paz esteja convosco. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. João faz coincidir no dia da Páscoa, primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou, com Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E a imagem que João usa é essa do sopro, que é muito cara na Bíblia. Vocês aqui devem se lembrar, no livro do Gênesis, quando Deus cria o humano, ele sopra em suas narinas, o sopro divino que traz vida. Aqui o sopro diz assim: vocês agora são novas criaturas. Por isso que eu comecei a missa chamando vocês de rebento novo, porque assim somos. A igreja é o rebento novo, fruto da Páscoa, fruto do ressuscitado. Nós somos aquelas novas criaturas que, conforme vamos nos deixando tomar pelo Espírito de Deus, nos tornamos melhores. Posto isso, Jesus diz assim: perdoai os pecados uns dos outros. Jesus sabia, conhecia bem a fraqueza nossa. Sabe que se a gente não for capaz de perdoar, sobretudo de reconhecer que as pessoas são frágeis, nós somos frágeis. Nós muitas vezes mentimos, somos injustos, maltratamos, somos egoístas. E se nós não aprendermos a nos perdoar uns aos outros, não formaremos comunidade. Aqui um parêntese que é muito importante. A pessoa trabalha na igreja, não é? Trabalha, faz tudo certinho,
canta, toca na igreja, anos tocando, bonitinho e tal. Nunca ninguém vai lá falando, olha, ficou bonito, que bom. Não, não fala. O dia que erra, ei, vocês não ensaiaram? Não, é. A gente é assim. A gente vê os defeitos e não as qualidades. A mãe cozinha o ano inteiro, excelentemente bem. Ninguém fala nada. Come e está ótimo, mas ninguém fala. O dia que a mãe pôs sal demais na comida, é assim. Nós vemos defeitos. É preciso aprender a perdoar. Se o coral, no dia desse, não é capaz de perdoar aquela malvadeza que fizeram com eles dizem assim, não vou mais, não toco mais. Se a esposa não é capaz de perdoar aquela malvadeza que fizeram com ela diz, não cozinhem vocês então. A gente tem que ser capaz de perdoar. Sabe-se lá o que aconteceu com aquela pessoa que foi falar com o coral? Às vezes ela estava mal-humorada, às vezes estava virada, não é assim? E aí vai e fala. A gente não pode dar muita bola para isto. Nós temos que aprender a relevar na família, na igreja, no trabalho. Isto nos faz perceber a fraqueza do outro, a limitação do outro. Nós também somos assim, de vez em quando passamos pelas pessoas e nem as cumprimentamos. E os outros, aos olhos deles, dizem, mas que orgulhoso, olha que passa e nem nos vê, olha que coisa não enxerga mais ninguém, não tem consideração por nós. E lá, você estava preocupado com tantas outras coisas e passou sem ver. Não fez por maldade. Se você que não foi visto não é capaz de relevar e falar, deve estar preocupado com alguma coisa e nem me viu, não é nada. Se você não é capaz de fazer isso, você não convive com ninguém, porque as pessoas não vão corresponder aos seus anseios sempre, não vão. Esperar que o tempo todo as pessoas entendam o que está se passando com você, entendam a sua situação, enxerguem e venham prontamente te atender, é ilusão, não existe. Por isso, fecha o parênteses, Jesus diz, perdoai-vos uns aos outros, sejam capazes de se amar, para além dessas pequenas coisas. O texto continua, agora numa segunda parte do Evangelho, falando de Tomé. E Tomé, injustamente, porque vocês sabem, todos os apóstolos duvidaram. Aqui, lendo assim, correndo, parece que só Tomé duvidou, todos os outros já acreditaram. E não é verdade, a gente sabe, Pedro, João, Tiago, todos eles, para cá ou para lá, duvidaram. Porque não é fácil acreditar, é preciso ter fé. E é isso que o texto quer nos mostrar. Onde é que a gente arruma a fé? De que maneira a gente arruma a fé? Como é que a gente é capaz de cultivar a fé da gente? Esse é o problema. Então estavam reunidos e Tomé não estava. Aí, isso é lindo, hein? Olha o papel da comunidade, olha o que a comunidade faz, olha o que podemos nós fazer. Eles viram o Senhor e logo não pensaram assim, não vamos falar para ninguém, assim Jesus só aparece para nós. Não, foram e disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. Mas isso com uma alegria muito grande. Tomé que não estava, Tomé que talvez estivesse numa crise existencial, não é? Quando a gente fica em crise existencial, a gente não vai mais ver os amigos, a gente não vai mais na igreja, a gente não quer mais visita de família, crise existencial. Então Tomé estava lá, não ia mais na comunidade. Tomé diz, se eu não pôr a mão, se eu não pôr a minha mão do lado dele, se não colocar o dedo na sua chaga, não acreditarei. Revela aqui o papel ou o conflito entre ver e ter fé. Este é um conflito bastante atual. As pessoas muitas vezes querem provas substanciosas a respeito de Deus. Se não provar que Deus existe, eu não creio. Vejam, meus irmãos, provar é tirar a fé. A fé demanda não prova. Se houver provas, não precisa mais de fé. Vejam, uma vez que eu sou capaz de ver, pôr a mão,
testificar, não preciso mais acreditar, já estou vendo. Isso diz São Paulo a respeito da vida eterna. Quando nós estivermos diante de Deus, não haverá mais fé. Por quê? Não é preciso, estou vendo, não preciso mais crer, não preciso mais ter fé, está diante de mim. Como também não vai haver mais esperança, diz São Paulo, porque não há mais nada a esperar, estarei diante de tudo aquilo que eu quero, será realidade. A única coisa que vai sobrar, diz São Paulo, naquele lindo texto sobre o amor, é o quê? O amor. Fé e esperança passarão, só a caridade restará. Nós que não estamos no céu, nós que não estamos diante da beleza de Deus, temos que ter fé, esperança e amor. Por isso Tomé está nesse conflito entre ver e ter fé. Jesus é muito bom, Jesus é misericordioso, como hoje a missa nos ensina. Quando Tomé está em dúvida, nessa crise existencial, ele, no domingo, vejam bem, de novo, no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos, Tomé estava com eles, e Jesus aparece, e diz a Tomé, põe a mão, veja, sou eu. Tomé, o texto não diz se ele pôs ou não a mão, só diz o seguinte, que ele exclamou, meu Senhor e meu Deus. Uma vez dado esta experiência para Tomé, Jesus é a única bem-aventurança do Evangelho de João, bem-aventurados os que creram sem ter visto. Quem são esses? Nós. Quem de nós viu? Quem de nós? Nós cremos por quê? Porque nos contaram, nossos avós, nossos pais, chegou até nós e nós temos o dever de propagar, que as novas gerações conheçam o ressuscitado, aquele que nos ama por primeiro. Por isso que o Evangelho termina dizendo o seguinte, isto tudo foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo vocês tenham a vida eterna. Quero encerrar essa nossa reflexão falando de nós, da igreja. Nós, igreja, no mundo, somos a única instituição que tem por finalidade mostrar o amor. Você poderá ir a qualquer clube, a qualquer associação, nenhuma delas tem essa finalidade. Só a igreja tem. O amor de Deus, manifestar o amor. E é meio complicado isso, porque a gente, nós todos, não sou só eu me incluo, mas nós todos, às vezes a gente vem para a igreja para receber, e não para manifestar, de tal modo que a gente às vezes vira um visitante ilustre. Eu tenho que explicar o que é isso, um visitante ilustre. Sabe quem é? É a pessoa que chega na igreja, ela se senta, ela não toma parte com ninguém, nem bom dia, nem boa tarde, às vezes até por mim, passa ali está tão distraído, o coitado, que ele entra, ele não me vê, eu estou lá dando a mão, passa. A gente brinca, né? Nós aqui que estamos dando as mãos, fala, opa, isso aí sapou, porque está tão no mundo não sei de quem, que vem, senta-se, não cumprimenta ninguém, não vim para cumprimentar ninguém, não vim para conversar, vim para ouvir a palavra. Meu Deus, olha meus irmãos, Deus fala aqui, através da palavra, Deus fala através da Eucaristia, desta mesa, Deus fala através do Padre, e Deus fala através dos irmãos. Não é possível eu ser igreja sem querer viver com os outros, não é possível. Bom, mas o visitante ilustre acha que pode, ele vem, ele fica, depois ele sai. E às vezes o malvado ainda sai falando, entrei e saí do mesmo jeito. Mas é claro, que jeito seria diferente? Uma visita ilustre que não se abre, não tem como sair diferente? Não tem como. É preciso, meus irmãos, igreja não é isso, hein? Dizer que vai à missa desse jeito é só visitinha, não é a igreja.
a igreja é outra coisa. Vejam as leituras. Nós temos que nos dar bem, nós temos que nos conhecer, nós temos que saber os nomes, nós temos que querer participar, mas eu trabalho para o dia inteiro, eu não tenho tempo. Tudo bem, mas quando vem a missa, eu posso me relacionar, como não? Posso saber quem são as pessoas, posso querer me dar bem com elas, posso amá-las, como Jesus me ama. Essa alegria que só quem vive na igreja sabe como é. É uma alegria que não depende de receber, de dar, nada disto. É uma alegria que vem de Deus, de servir, de amá-lo. É claro, e aqui uma observação importante, toda vez que a gente faz isso, deve fazer em função de Deus, sem dúvida. Eu não posso querer agradar os outros, ou querer que os outros me agradem. Não vai funcionar. Tenho que vir para a igreja porque amo a Deus. Ele me faz amar os irmãos, e isto me faz bem, e eu volto para minha casa feliz da vida, porque eu encontrei os meus irmãos, e as pessoas encontram comigo e falam, mas como você está bem? Pois é, eu estou bem porque eu tenho um monte de irmãos. É isto que Deus faz conosco, nos faz sentir família dele, irmãos uns dos outros. Me parece bastante importante, claro, os problemas que isso traz. Se você vem assim, visita ilustre, não é possível. Às vezes há um defeito em nós, na comunidade, que também não se abre para o outro. Pode ser que uma pessoa venha ali e queira, participar, queira ser amigo, aí senta no banco, conversa, justo pega a visita ilustre, fala bom dia, nem bom dia, fala, nossa senhora, eu vim nessa igreja, ninguém me cumprimenta, vai que você senta visita ilustre para cá, visita ilustre para lá, não dá. Mas acontece, isto faz mal. Às vezes a comunidade precisa se abrir. Quando nem comunidade e nem a visita ilustre se abre, então o negócio fica pior. O bom mesmo é quando a gente vem com vontade e encontra uma comunidade acolhedora. Aí não tem para ninguém. Aí Deus faz realmente sua obra, nos dá sua graça, nos faz sentir melhor, nos faz sentir igreja. Meus irmãos, no mundo nós somos aqueles que iluminam, aqueles que levam a palavra, aqueles que dão testemunho do amor. Onde existe tristeza, a gente leva alegria. Onde existe trevas, a gente leva a luz. Onde existe desesperança, a gente leva esperança. Isso que somos, cristãos, como Jesus nos faz. Neste momento eu quero que vocês, fazendo esse exercício de se conhecer, de se abraçar, de se gostar, que nós possamos desejar a paz. Essa paz que vem do ressuscitado, essa paz que está no Evangelho, dita 3 vezes, e que você não fique só no seu vizinho, visite ilustre, mas que você se abra e abrace. Vamos lá.